Olá pessoal, aqui é Ricardo Reston de novo e agora que você já tem as 3 dicas, eu preciso dar para você a grande sacada de como você pode aumentar o seu lucro em pelo menos 30% apenas sabendo escolher seus breaks. Se você está aqui é porque você leu o meu e-mail e você viu que eu contei a minha história, que eu precisei fazer vários cursos em várias prescrições para conseguir poder comparar os brackets entre eles e aí sim conseguir passar a selecionar aquele bracket que oferecia maiores e melhores resultados. E depois de tanto tempo eu percebi que tinha uma sacada que eu podia ajudar você a conseguir selecionar esse bracket por comparação sem necessidade de fazer vários cursos como eu tive que fazer e sem necessidade então de você precisar gastar tanto dinheiro para isso, ok? Então vamos lá na grande sacada. A grande sacada é você conhecer a evolução dos brackets. Se você conhecer a evolução dos brackets, você passa a conseguir comparar os brackets entre eles e além disso você vai avaliar os próximos brackets que virão, ou seja, as próximas alterações que ainda estão por vir, você vai conseguir avaliar se elas são realmente eficientes para você ou se esse bracket, esse novo bracket, vai ser só mais um bracket para você comprar no mercado, ok? Bom, então vamos rapidamente, já sem perder tempo, conhecer a evolução. Inicialmente os brackets eram todos iguais para todos os dentes, isso significava que era o ortodontista quem tinha que, através do fio ortodôntico, levar esse dente para a posição desejada, tá? Como é que ele fazia? O que é que ele fazia? Ele fazia algumas individualizações. Ele dava lá o torque, que é a inclinação no sentido vestíbulo lingual do dente. Ele fazia isso através do fio. Olha o movimento aí. Percebeu? Bom, o ortodontista também dava a angulação através do fio ortodôntico. O que é a angulação? É a inclinação no sentido mesodistal do dente. Perceba aí qual é o movimento que ele fazia. Ele dava a profundidade, que é a posição do dente no sentido vestíbulo lingual, mas de corpo, ou seja, tanto a coroa quanto a raiz estão se movimentando para o mesmo sentido. Olha aí o que o ortodontista fazia. E finalmente a rotação. O ortodontista também, através do fio ortodôntico, fazia com que o dente girasse em torno do seu próprio eixo. Perceba quais eram esses movimentos de rotação. Percebeu? Bom, como é que ele fazia isso? Ele fazia através de dobras. Repara na ilustração como essas dobras não são tão simples de serem feitas. Isso dá trabalho, isso consome tempo, isso durante o dia ele passa a ser estressante e com certeza isso para você ficar fazendo é chato demais. Eu ainda bem que não peguei essa época de ter que ficar fazendo essas dobras em todos os tratamentos. Bom, tem até um estudo que diz que trabalho chato aumenta o seu risco de problemas cardíacos e de pressão. Significa que se você tem trabalho chato, você aumenta o seu risco de morrer. É mesmo, trabalho chato aumenta o seu risco de morrer. Bom, então vem um pouquinho comigo aqui. Tentando eliminar essa chatice toda, um profissional desenvolveu os brackets já com a incorporação de todas essas individualizações. Quem foi esse profissional? Lawrence Andrews. Ele foi o criador do arco reto. Por quê? Porque agora bastava o ortodontista colocar um fio reto em todos os brackets que, como eles já tinham incorporado todas essas individualizações, já no alinhamento e nivelamento, esses dentes iam se movimentando para o local desejado. E
como é que Andrews chegou às medidas ideais? Bom, tá aí uma tabela, eu peguei essa tabela de um catálogo de fabricante de bracts do Brasil, e então você pode perceber aí os números de torque e ângulo que Andrews prescreveu, e eram essas medidas que ele entendia que se o paciente tinha essas medidas é porque ele tinha uma oclusão perfeita. Como é que ele fez isso? Ele pegou 120 pessoas que ele entendia que tinham oclusão perfeita, preenchiam as 6 chaves de oclusão, levou essas pessoas a um levantamento radiográfico e aí sim chegou a essas medidas. Nessa tabela aí eu quero que você repare 3 detalhes que eu vou colocar agora. O primeiro deles é o torque e angulação, que é individualizado para cada dente. O segundo deles, eu quero que você guarde esse número 7 graus positivo no torque do incisivo central superior. Por que isso? Porque eu vou utilizar esse dente aí, esse bracket, para fazer a comparação e evolução de toda a ortodontia até agora, ok? E finalmente o último detalhe é esse tamanho desse slot que Andrews colocava como 22 por 30, ok? Bom, vem comigo de novo. As pessoas começaram a utilizar esses brackets de Andrews porque você percebeu que é muito mais fácil. E elas começaram a ter os seus resultados, seus erros, acertos, sucessos e insucessos. E alguns profissionais começaram então a questionar o porquê alguns casos davam certos e outros não. Foi aí que surgiu uma alteração em brackets de Andrews. Repare aí que é o segundo momento de evolução. Ronald Roth alterou alguns torques e angulações. Por que isso? Porque ele justificou que os brackets de Andrews tinham aquelas medidas para o final do tratamento. É o que ele desejava que os pacientes tivessem justamente no final do tratamento. Mas Roth disse, ó, o seguinte, Andrews esqueceu que quando a gente aplica força num dente, esse dente tem um movimento indesejado, um efeito colateral. E por isso eu vou então alterar, vou fazer algumas compensações nos meus brackets. Bom, vamos lá que eu vou te mostrar numa ilustração o que ele fez. Então, Andrews tinha um bracket 22 por 30 e o desejo daquele torque do incisivo central era de 7 graus. Mas ele falou, Andrews falou, ó, o dente, o incisivo central vai estar a 7 graus quando o profissional colocar um fio 21 por 25 dentro desse slot, ok? Só que aí o Roth falou, ó, aí que está o grande problema. O problema é que quando a gente aplica a força num dente, esse dente tende a inclinar. E por que ele tende a inclinar? Porque nós aplicamos força na extremidade livre do dente, nós aplicamos a força na coroa do dente, o que está fora do osso. Então ele tende a inclinar. Imagine você aplicando força num dente, é como você aplicar força num guarda-sol. Bom, repare o guarda-sol ali, os meninos reparem o guarda-sol, esqueçam as meninas em volta dele. Vamos imaginar que você vai instalar esse guarda-sol, então você faz um buraco, coloca esse poste do guarda-sol, parte desse poste vai estar dentro da areia e parte fora. Se eu pedir para você fazer força nesse poste para o seu lado direito, esse poste vai inclinar. Por que ele vai inclinar? Porque você está fazendo força na extremidade livre do poste, o que está fora dessa areia. Então todo o movimento ortodôntico tem o mesmo efeito desse poste do guarda-sol. Quando a gente faz um movimento de retração dos incisivos, e esse movimento é cotidiano no nosso consultório, quando você faz esse movimento de retração, você está aplicando força na coroa, consequentemente ela tem tendência a lingualizar. Então olha aí na ilustração. Quando você faz força, esse dente tende a lingualizar. E quem é o responsável para segurar essa tendência de lingualização? Seria o fio ortodôntico. Acontece que o fio ortodôntico utilizado num bracket 22 por 30 é um fio 21 por 25. Isso significa que ele é menor do que esse slot. Consequentemente, existe uma folga.
então esse dente irá lingualizar porque tem uma folga. E qual é essa folga? É de 3,9 graus. Então Roth falou, olha só, Andrews colocou um torque de 7 graus, só que no momento que eu faço a retração desse incisivo, eu perco de cara 3,9 graus. Por isso, ao final do tratamento, eu vou ter um torque de 3,1 graus. Significa que esse dente está muito verticalizado. E quando um dente está muito, os incisivos estão muito verticalizados, isso muitas vezes impede até fechamento de espaços anteriores. Então o que Roth falou? Vamos lá. Então vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma compensação por causa dessa folga. Olha lá a tabelinha de Roth. Roth botou 12 graus de torque no incisivo central dele. Isso significa que os 12 graus que você consegue com a incorporação do fio dentro desse slot, menos a folga no momento que você faz o movimento de retração, que é a folga de 3,9 graus, você teria um torque final de 8,1 graus, bem próximo àquilo que Andrews desejou. Ou seja, esse aumento no torque é justamente uma compensação da folga do fio dentro do slot, ok? Bom, volta comigo um pouquinho aqui. As pessoas então começaram a utilizar Roth, erros, acertos, sucessos, insucessos, e aquelas pessoas que são mais investigativas começaram a questionar o porquê agora eu estou usando um bracket que já tem compensação e mesmo assim eu tenho insucessos. MBT, que é uma prescrição de 3 autores, McLaughlin, Bennett e Trevise, ele compensou ainda mais esse torque. Ele tirou dos 12 e levou para os 17 graus. E por que ele fez isso? Porque ele percebeu que as pessoas, os ortodontistas, não estavam utilizando como último fio ortodôntico para fazer o movimento de retração um fio 21x25. Eles estavam usando um fio 19x25. E por que eles estavam usando um fio menor? Porque um fio 21x25 é um fio muito calibroso, é um fio muito rígido, pouco flexível. E se você tiver qualquer desalinhamento entre os dentes, esse fio não entra. Além disso, para o movimento de retração, precisa que esse fio deslize sobre esses brackets. Como esse fio é muito calibroso, a superfície que está em contato de fio com o slot, ela é muito grande. Isso dificulta, o atrito é muito grande, dificulta o deslize desse fio, consequentemente o movimento dentário é muito lento e a força que o ortodontista faz é muito grande, ok? Então o que ele fez? Ele compensou essa folga agora, que ainda é maior agora. Você está usando um fio 19x25, agora num slot 22, ou seja, essa folga é muito maior. Essa tabelinha que eu estou mostrando para você está no livro do professor Celestino Nóbrega, que é um livro de um sistema autoligante interativo. É um livro muito legal para quem está interessado em entrar no sistema autoligado, ok? Bom, a tabelinha está lá no livro do professor. Ele mostrou lá, nessa tabela, que um fio 21x25 dentro de um slot 22x30 tem uma folga de 3,9 graus. Acontece que se você usar um fio 19x25 dentro desse slot, você vai ter uma folga de 10 graus e meio. Então, Andrews falou o seguinte, olha só, gente, Roth, ele tem um bracket de 22, ele prescreveu 12 graus, só que o pessoal não está usando o fio 21, está usando o fio 19. Consequentemente, quando você faz o movimento de retração, você tem uma perda de controle de torque de 10 graus e meio. Significa os 12 que ele prescreveu menos os 10,5, eu acabo tendo, no final do meu tratamento, um torque dos incisivos de 1,5 grau, ou seja, muito verticalizado, muito lingualizado. Foi por isso que então Andrews falou, ó, eu vou botar 17 graus para compensar essa folga desse fio 19
fio 19 dentro de um slot 22. Essa folga vai ser de 10,5, então os meus 17 menos os 10,5, eu vou ter como torque final 6,5, que é bem próximo ao que Andrews deseja, que ele considera como uma oclusão perfeita. Bom, volta comigo aqui. Só que a evolução não parou aí, não. Antigamente, os fios ortodônticos eram só fios de aço. Então, eram fios rígidos. E o que o ortodontista fazia para tentar reduzir a força que esse fio iria fazer no dente? E você sabe que muita força pode provocar reabsorção radicular. Então, o que eles faziam? Eles pegavam um fio de aço bem fininho, colocavam dentro desse slot 22x30, que era grande, e esse arco acaba sambando aqui dentro, consequentemente ele faz menos força, menor o risco de reabsorção radicular. Acontece que a ortodontia evoluiu e surgiram fios muito flexíveis, fios térmicos, ok? Então alguns profissionais começaram a questionar se era necessário ainda esse slot tão grande, já que eu não precisava mais de fios de aço, eu tinha fios bem mais flexíveis. Então o professor Wick Alexander, ele preconizou nos brackets dele uma redução desse slot para 18x30. E qual era a grande vantagem nessa redução? Eram duas grandes vantagens. A primeira é que o último fio passava a ser agora um 17x25. E dentro de qual slot? Um 18x30. Ou seja, a folga voltava a ser de 3,9 graus. Aumento do controle do torque, controle do movimento dentário. A segunda vantagem é que, como esse fio é menos calibroso, menor é a superfície de contato, mais fácil desse fio deslizar sobre esses brackets. Então aqui está uma tabelinha. Alexander promoveu 14 graus no incisivo central superior, menos os 3,9 graus, porque ele tem um 17x25 dentro de um slot 18x30, ele acabava tendo um torque final de 10,1 graus. E essa folga desse fio 17x25 dentro desse slot 18x30 é a mesma folga que se fosse um fio 21x25 dentro de um slot 22x30. Bem, eu quero... voltando aqui, Roth percebeu isso e entendeu que era interessante ele reduzir o slot dele para um slot 18x30. Por quê? Porque aí ele voltava a ter a folga de 3,9 graus, ok? Bom, eu quero te dar as diferenças entre os brackets 22x30 e o 18x30. Repare aí esses dois slots, um 22, outro 18. O último fio a ser utilizado nesse bracket 22, como o próprio MBT falou, é o 19x25. Já dentro de um slot 18, o último fio é o 17x25. Então a folga desse fio 19 dentro desse slot 22 é de 10,5 graus, enquanto a folga do fio 17 dentro desse bracket 18 passa a ser de 3,9 graus. Então perceba que o controle do movimento dentário num bracket 18x30 é maior se comparado ao 22x30. A outra diferença é a sequência de fios utilizados até que você chegue ao último fio a ser usado para preencher o máximo possível o slot. Se você usar um 22x30, o último fio será um 19x25. Então nós vamos usar uma sequência para chegar nesse fio 19x25. Essa sequência que eu mostrei para você aí é a sequência que se utiliza o menor número de fios ortodônticos. Existem outras sequências e eu não vou entrar em detalhe em relação às sequências que existem sobre fio, tá bom? Eu só coloco aí que essa é a sequência de menor número de fios. Você percebe que para chegar ao fio 19x25, você está utilizando 5 fios ortodônticos. Agora, se você colocar um
bracket 18 por 30, como o último fio é um 17 por 25, nós precisamos chegar até esse fio 17 por 25. E aí você precisa de uma sequência de 2 fios ortodônticos. Concluindo isso, nós podemos perceber que se você utilizar um bracket 18 por 30, você vai ter maior eficiência no controle do movimento dentário. Opa, isso aí foi o que eu pedi para você selecionar um bracket lá na primeira dica que tivesse maior eficiência no controle do movimento dentário. Segundo requisito, há uma redução do custo devido ao menor número de fios que você vai precisar usar. Ou seja, como você diminui o número de fios, você passa a ter um lucro de pelo menos 30% apenas sabendo escolher os seus brackets. Repare que essa redução do custo, ela vem de encontro com a terceira dica que eu dei para você, que você deve aumentar a lucratividade do seu consultório, escolhendo brackets que interfiram positivamente nessa lucratividade, ok? Bom, rapidamente eu estou mostrando essa tabelinha para comparar essas técnicas, porque hoje atualmente existe uma discussão que MBT leva os dentes mais para vestibular que as outras técnicas. Então vamos lá, se você utilizar um bracket MBT, você tem lá um torque de 17 graus, você vai ter uma folga de 10,5, porque o fio que você utiliza é um 19 dentro de um bracket 22. Enfim, você vai ter o torque desejado 17 menos essa folga 10,5, você tem um torque final de 6,5. Se você comparar com Andrews, fazendo a mesma sequência, ele deseja 7 graus, ele tem uma folga de 3,9 graus, você tem um torque final de 3,1 graus. Nesse caso, o MBT realmente vestibulariza mais do que Andrews. Em relação a Roth 22 por 30, ele tem 12 graus, ele tem uma folga de 10,5, por quê? Porque o próprio MBT disse que ninguém se utiliza do fio 21, acabam utilizando o fio 19, você vai ter então os 12 menos a folga 10,5, você tem um torque final de 1,5. De novo, MBT deixa realmente os dentes mais vestibularizados. Agora, se você comparar com Roth 18 por 30 e Alexander, você repara que isso não é verdade, porque agora a folga é de 3,9 graus e Roth preconizou 12 graus, menos a folga 3,9, você tem um torque final de 8,1, maior do que o 6,5 de MBT. E se você comparar com o Alexander, essa diferença ainda aumenta mais, vai para 10,1 graus. Por que é interessante deixar esses dentes vestibularizados? Porque como você vai ter um movimento de retração, se você vestibulariza, você vai ter a compensação da lingualização, vai acabar permitindo que o seu caso termine perfeitamente com aquilo que Andrews desejou. A segunda questão é que, se você tem casos onde você precisa avançar a mandíbula, é necessário que você tenha overjet para poder avançar e colocar os caninos em classe 1. Se os incisivos estão muito verticalizados, é possível que você avance a mandíbula, mas não consiga colocar em classe 1, ok? Essa é a grande discussão do momento entre MBT e outras técnicas, beleza? Mas por que eu coloquei isso aí? Qual é o fundo de eu ter colocado isso daí? Pelo seguinte, os fabricantes querem vender os seus produtos e o vendedor quer convencer você a comprar esses produtos. E para te convencer, ele vai te dar um monte de informação. Mas tem um detalhe, para te convencer, ele também pode omitir informações. Então, quando se diz que MBT é a técnica que mais vestibulariza os incisivos superiores, não é verdade total. Qual a pergunta que você deveria fazer? É com quem você está comparando. Porque se você comparar com Andrews ou Roth 22 por 30, isso é verdade. Mas se você comparar com Roth 18 por 30 ou Alexander, isso não é verdade.
e é justamente aí que eu quero mostrar a importância de você ter conhecido essa evolução dos brackets comigo, ok? Bom, só para te dar uma informação mais atual, hoje já existe prescrições bidimensionais, ou seja, brackets 18x30 nos incisivos e 22x30 nos posteriores. Por quê? Porque na ortodontia a gente tem grande preocupação no controle de torque anterior, mas queremos menos atrito para que esse fio deslize sobre os dentes posteriores, ok? E essa questão do 18x30 em relação ao 22x30 independe se seu bracket é um autoligável ou se seu bracket é um convencional. O que é bracket convencional? É aquele bracket que, para que o fio ortodôntico fique dentro do slot, você usa um elástico ou um amarrilho para segurar esse fio. E um bracket autoligável substituiu esse amarrilho, esse elástico, colocando uma tampa metálica que segura esse fio ortodôntico dentro do slot. Dentro disso, eu vou dizer para você que é um próximo vídeo meu conversar sobre autoligável. Por quê? Porque existe também uma grande discussão em relação ao autoligável. E por que isso? Porque existem 3 tipos de autoligável: o passivo, o ativo e o interativo. E é isso que eu quero contar para você num próximo vídeo, ok? Bom, nós terminamos essa grande sacada para você. Eu vou pedir para você ficar à vontade em fazer comentário se você gostou da aula, se você acha legal essa interatividade entre PowerPoint e eu ali dentro do PowerPoint. Se você também tem algum assunto, alguma dúvida e queira saber, queira discutir sobre isso, coloca lá no comentário, porque eu leio todos os comentários e se o seu assunto não estiver dentro daqueles que estão programados dentro dos meus vídeos, eu fatalmente irei fazer um vídeo para colocar à sua disposição, ok? Bom, eu convido vocês a visitarem a minha fanpage, que é ricardo.reston, e assinar o meu canal do YouTube, que é Ricardo Reston, ok? Então é isso. Eu espero você num próximo vídeo. Fica ligado no seu e-mail, porque eu envio esses vídeos através do e-mail também, ok? Um abraço!